E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nessa aula a gente vai aprender como reconhecer quando dois ângulos ou mais são complementares e também quando eles são suplementares. E além disso, a gente vai verificar aqui algumas aplicações na hora de resolver exercícios, tá bom? Então vamos lá. Dois ângulos quaisquer são complementares quando a soma deles for igual... Opa, só voltar aqui. Quando a soma deles for igual a 90 graus. Como é que a gente faz para reconhecer isso pela figura? Acompanhe aqui o seguinte, gente. Eu tenho aqui, então, o ângulo alfa e eu tenho aqui o ângulo beta. A soma desses ângulos, ela engloba esta figura toda. E, além disso, também... você consegue reparar que bem aqui existe esse quadradinho. Toda vez que você tiver numa figura, um ângulo formado por esse quadrado, saiba que ele é igual a 90 graus. Por mais que a questão não te dê essa informação, saiba que ali esse quadrado sempre vai representar um ângulo igual a 90 graus. Beleza? Então, dois ângulos quaisquer são complementares toda vez que a sua soma for igual a 90 graus. Então, por exemplo, vamos supor que esse ângulo alfa ele valha 30 graus. Ora, se esse ângulo aqui alfa é 30 graus, automaticamente esse ângulo beta só pode ser igual a 60 graus. Por quê? Porque a soma desses ângulos obrigatoriamente tem que ser igual a 90 graus. Belezinha? Próximo passo aqui, olha só, eu tenho aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a figura e eu quero determinar o valor de x. Essa figura foi dividida em dois ângulos. Um deles é igual a x, o outro deles é igual a 40. Gente, devido ao fato de nós termos aqui nessa figura esse quadrado com essa bolinha no meio, saiba então que esses ângulos somados eles formam um ângulo de 90 graus. Sempre vai ser assim, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou ter que x mais 40 é igual a 90 graus. Sendo assim, repare que nós temos aqui uma equação de primeiro grau. E o que acontece? Eu quero achar o valor de x. Automaticamente, então, esse 40 que é positivo passará ao segundo membro de forma negativa. Realizando aqui de forma correta a subtração, 90 mais 40, nós temos então que o ângulo x é igual a 50 graus. E é verdade, né? Até porque 50 mais 40 é igual a 90 graus. Vejamos aqui um outro exemplo. Nesse próximo exemplo, repare que nós não temos nenhum valor numérico. É problema isso? Nenhum. Por quê? Porque o mais importante aqui é nós sabermos que essa figura toda, ela vale um ângulo de 90 graus. Ou seja, 2x mais 3x é igual a 90. Em seguida, vamos fazer o quê? Resolver aqui, logicamente, essa equação. 2x mais 3x, eu tenho um total de 5x. Como eu quero achar o valor do x, esse 5 passará dividindo. De forma que 90 dividido por 5, o resultado é igual a 18 graus, que é justamente o valor do x. Beleza? Então tem aqui dois exemplos bem básicos para você verificar como que funciona a resolução de exercícios envolvendo dois ângulos complementares. Mas o que acontece? Nem sempre esses ângulos eles vão estar dependendo somente de uma variável ou de um valor numérico. Eu posso ter, representando cada um desses ângulos, uma expressão. Muda em alguma coisa? Eu te respondo, não muda. Por quê? Porque, de qualquer forma, o que a gente tem que fazer aqui é somar os valores e igualá-los a 90 graus, tá bom? Então, aqui eu tenho 3x mais 24, que é a primeira expressão, ou essa expressão desse ângulo rosa, somada com 4x menos 18, que equivale a essa expressão, aliás, a esse ângulo azul. E quando a gente vai somar os dois,
o resultado final é igual a 90 graus. Belezinha? Vamos continuar então. 3x mais 4x, o resultado é igual a 7x. Beleza? Beleza. 24 menos 18, aqui eu tenho 6. Tudo isso é igual a 90. Tranquilo? Como se trata de uma equação, o que a gente vai fazer aqui? Esse 6 que é positivo passará negativo. Então, eu vou ter 90 menos 6, de modo que esse resultado equivale a 84. Então, aqui eu tenho que 7x é igual a 84 graus. Como nós queremos achar o valor do x, pessoal, automaticamente esse 7 passará dividindo, onde o resultado aqui dessa divisão equivale a 12, ou seja, o valor de x nesse exemplo é igual a 12. Logicamente que quando você for substituir os valores, você vai achar aqui dois valores numéricos, né? Cujo resultado de sua soma é igual a 90 graus. Vamos verificar? X é 12, ó. 3 vezes 12 é 36, mais 24 é 60. X é 12. 12 vezes 4 é 48, menos 18 é 30. Ó, 60 mais 30 é igual a 90. Então, é verdade que o x, aqui nesse exemplo, vale 12. Uma dica, nem sempre você vai se deparar sempre com exercícios dessa maneira, ou seja, com um ângulo de 90 graus dividido em duas partes. Pode ser que nas suas atividades, quando você for resolver exercícios, esse ângulo de 90 graus esteja dividido em 3, 4, 5 ou até mais partes. O importante é sempre você saber que a soma das partes equivale sempre a 90 graus, tá bom? Um outro exemplo de como isso pode ser cobrado é por forma de problema, ou seja, a questão não vai te informar nenhuma figura, não vai te mostrar nenhuma figura, mas ela vai te dar dicas e informações que você consegue resolver a equação. Olha aqui esse exemplo. Indique a medida dos ângulos complementares, vamos marcar aqui, tal que um é o triplo do outro. Ou seja, eu tenho dois ângulos, tá, complementares, de modo que um é o triplo do outro. Como eu já sei que esses ângulos são complementares, eu vou dizer então que A mais B é igual a 90. E aí tu pergunta assim, mas professor, por que A mais B? Porque eu quis, pessoal. As letras que você vai escolher para resolver a equação, aí é contigo. Aqui eu peguei A mais B, mas pode ser X mais Y, C mais D, F mais G, não interessa, tá? O importante é que você coloque duas letras diferentes. Além disso, a questão diz que um deles é o triplo do outro, ou seja, eu vou dizer então que A é igual a 3B, já que A é igual a 3 vezes B, que é o triplo. Bem, aqui a gente tem um sistema, porque eu tenho duas equações, onde essas duas equações, cada uma delas tem duas variáveis diferentes. O que eu vou fazer, pessoal? Atenção! Aqui nesse caso, eu vou começar com A mais B, que é igual a 90. Belezinha? Em seguida, como eu sei que A é igual a 3B, então no lugar desse A, eu vou colocar 3B mais B, que é igual a 90. Beleza? 3B mais B é 4B, ou seja, 4B é igual a 90 graus, B é igual a 90 dividido para 4. Não se esqueçam que você dividir um valor por 4 é a mesma coisa do que você tirar metade do valor ou do dividendo duas vezes seguidas. Então, a metade de 90 é 45 e a metade de 45 é 22,5. Ou seja, esse ângulo B é 22 graus e 30 segundos, ou 22,5 graus. Agora, para achar o valor do ângulo A, eu vou partir aqui dessa informação, já que a gente sabe que o A é igual a 3B. Então, A é igual a 3 vezes 22,5. Ou seja, 22 vezes 3, que é a parte inteira, é 66.
0,5 ou 0,5 vezes 3 é 1,5, ou seja, esse ângulo A equivale a 67 graus, 5, ou 67 graus e 30 segundos, né? 30 minutos, né? Então está aqui uma outra maneira de a gente trabalhar com ângulos complementares. Mas atenção, existe uma outra classificação que trata de ângulos suplementares. Turma, aqui nesse caso a ideia é basicamente a mesma, só que a diferença é que quando você for somar esses ângulos, a soma deles será igual a 180 graus, tá? Como é que a gente faz para identificar? Esses ângulos, eles formarão sempre uma reta. É só você verificar aqui, ó, a reta que está unindo os pontos A e C, tá bom? Então, esses ângulos, quando juntos, né, quando a gente for somar os seus valores, a soma obrigatoriamente será igual a 180 graus. Beleza? Vamos aqui para os exemplos. Olha lá o primeiro. Eu tenho aqui 130, quero achar o valor de x. Beleza. Então, 130 mais x é igual a 180. Como nós queremos achar o valor do x, automaticamente, então, o 130 que é positivo passará negativo. De forma que, ao resolvermos essa subtração, o resultado será igual a 50 graus. Tranquilo? Bem facinho, né? Próximo exemplo. Aqui, essa reta foi dividida em dois ângulos, onde um valor é 60, o outro vale 3x. Beleza. Então, 60 mais 3x é igual a 180. Eu vou sempre igualar a 180? Sempre. Porque aqui forma uma reta, tá? Esses ângulos, quando juntos, formam uma reta. 3x é igual, então, a 180 menos 60. Belezinha? 180 menos 60, logicamente, o resultado é 120. Como nós queremos achar o valor do x, automaticamente, então, só voltar aqui que ficou um pouco feio, né? Automaticamente, então, esse 3 que o acompanha, mas de acho, passará dividindo, ó. E aí, nesse caso, pessoal, 120 dividido por 3, o x é igual a 40 graus. Beleza? Tranquilo? Bem facinho também trabalharmos com ângulos suplementares, não é isso? Próximo exemplo, também reparem que nada impede de esses ângulos estarem em forma de expressão. A ideia continua sendo a mesma. Qual é essa ideia? Você vai somar esses ângulos e essa soma será igual a 180 graus. Tranquilo? Então aqui, ó, reparem. Essa primeira expressão aqui é desse ângulo, a segunda expressão é desse outro ângulo. Mas como estão todos somados do lado esquerdo da igualdade, a gente pode somá-los de forma direta. Como assim? 9 mais 4, 13x. 8 mais 3 é 11. Então, a gente tem que 13x mais 11 é igual a 180. Esse 11 que aqui é positivo, vou passar para cá, passará para o outro membro de forma negativa. Ó. 180 menos 11 é igual a quanto? 13x é igual a 169. Como eu quero achar o valor do x, pessoal, esse 13 que o acompanha passará dividindo. E 169 dividido por 13, o resultado de x é igual a 13. Beleza? Bem facinho, né? Então tem uma maneira bem bacana de também você trabalhar com ângulos suplementares. E nosso próximo exemplo também ele trata de uma informação, de uma questão matemática sem a necessidade ou sem a utilização de figuras. É possível? Com certeza. Basta você saber o seguinte. Primeiro, a primeira informação é que esses dois ângulos são suplementares. E a segunda informação é que a diferença entre eles equivale a 28 graus. Então vamos lá. Se dois ângulos são suplementares, é porque então a sua soma vale 180. Além disso,
a diferença deles é igual a 28. Reparem que aqui, novamente, estamos trabalhando ou podemos trabalhar com o sistema. Como eu tenho dois valores iguais e simétricos, que é o y, eu vou trabalhar então com a regra ou o método da adição. Ou seja, x mais x aqui é 2x, y menos y é 0, então a gente esquece. 180 mais 28 dá 208, não é isso? 180, 208, isso aí. Como eu quero achar o valor do x, moçada, esse 2 que o acompanha passará dividindo. E 208 dividido por 2, pelo menos aqui no Amazonas, o resultado é 104. Já achamos o valor do x. Como é que eu faço para achar o valor de y? Você vai escolher uma das duas equações, substitui o x por 104 e seja feliz. Então, bora pegar a de cima. Ó. Nós sabemos que x mais y é 180. Belezinha? Belezinha. Eu não sabia antes, mas agora já sabemos que o x vale 104. Então, 104 mais y é igual a 180. Como eu quero achar o valor do y, automaticamente, então, esse 104 passará ao segundo membro, trocando seu sinal. 180 menos 104, o resultado aqui, então, é igual a 76, que é justamente o valor do segundo ângulo. Encontre os ângulos suplementares. Já encontramos. O primeiro ângulo é 104 e o segundo ângulo é 76. Beleza, pessoal? Com isso, então, aqui a gente vai finalizando a nossa aula, onde eu te mostrei como reconhecer e quais são as características principais quando dois ângulos quaisquer são complementares ou ainda quando eles são suplementares. Aqui nesse caso, então, você também tem o prof.marioandré, tá? Que é o meu Instagram, onde lá, quando você seguir, eu estou te pedindo que você siga, você vai ter várias outras dicas matemáticas também sobre ângulos e vários assuntos também de matemática voltados para concursos públicos, vestibulares, mini vestibulares e também para você ser aprovado de ano na sua escola, tá bom? Então aqui, prof.marioandré. Se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, compartilhe o link dela com seus amigos da sua escola, faculdade, familiares, tá bom? E o mais importante é, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, pois isso vai me ajudar bastante a produzir cada vez mais conteúdos como esse para você estudar, aprender e gostar cada vez mais de matemática. Beleza, pessoal? Combinado então? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.